Convido a todos para o Momento Múltipla. Um tempo para refletir sobre a Palavra de Deus. Palavras de transformação e mudança de vida motivadas pela multiplicação da fé. Chegamos para uma múltipla fresquinha, uma comida para você saborosa, uma comida vinda diretamente da cozinha de Deus. Oh, glória! Oh, Senhor! Oh, e hoje o tema é incredulidade. Incredulidade, o que é? É o pior inimigo e o único que impede a cura. É tão bom estar aqui com vocês, é tão bom, amados. E vamos falar, vamos ficar aqui falando, porque jornalista fala demais mesmo, né? Vamos entregar aquilo que Deus pediu para que eu entregasse. Amados, primeiro eu quero falar o que é uma pessoa incrédula. A pessoa incrédula, ela não tem fé, ela não confia, ela é descrente e cética. A incredulidade, eu quero que você entenda que ela era bem presente entre o povo de Israel. E como era? A Bíblia registra isso várias vezes. E é isso que eu quero trazer para você, para que você reflita um pouquinho se não acontece hoje no dia a dia, tá? O primeiro fato que eu quero trazer para você é diante do Mar Vermelho. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Vamos ler Êxodo, capítulo 14, versículos 10 e 11. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Amados, Deus mandou todas as pragas. Fez o coração de Faraó ficar duro para poder que ele visse, que o povo visse que Deus é que estava os livrando de serem escravos lá no Egito. Daí eles estavam à beira do Mar Vermelho. Eles acharam que seriam tragados pelo mar, que teriam que entrar e o mar levar os seus corpos. Por que Deus faria isso, né? Mais uma passagem está em Êxodo, capítulo 15, versículos 23 e 24. Vamos falar das águas amargas de Mara. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Vamos falar, inclusive, agora, por que eu estou trazendo a Bíblia para vocês? Amados, porque a Bíblia vai embasar aquilo que eu vou falar da palavra de Deus. Que não somos só nós que somos incrédulos. A água da rocha em Refidim. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Êxodo capítulo 17, versículos 2 e 3. Amados, isso tudo era o povo de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto, a terra prometida. Eles tentaram ao Senhor com a sua incredulidade. Quantas vezes, alguns de vocês, eu não posso me pôr aqui porque eu não faço isso. Quantas vezes
vocês se perguntam por que eu estou na igreja, por que eu estou na casa de Deus, por que eu escolhi... Eu acho que muitos nem pensam por que eu escolhi Jesus. Com medo de confessar isso no seu íntimo. Mas quantas vezes você pensa, eu estou falando a palavra de Deus, eu estou com Jesus, eu estou com isso, eu estou com aquilo, por que eu estou passando por isso? Amados, eu quero te dizer que não é só o povo lá que era incrédulo, não. A Bíblia traz exemplos de pessoas que, apesar de conhecer a Deus, agiram com incredulidade, que nem às vezes nós agimos. Mais uma vez eu posso me colocar aqui que eu não tenho agido dessa forma, porque eu aprendi há muitos anos, a olhar para a palavra de Deus, não importa as circunstâncias. Pode ser que Satanás tenha falado para Deus, é muito fácil a Mirinha te amar enquanto nós não estamos tocando nela. Me deixa tocar na saúde, me deixa tocar na família, para ver se ela vai continuar te amando, te louvando, te glorificando. Amados, ontem eu estava conversando com a Rebeca, minha filha, e eu mostrei para ela que eu não me indigno com nada que acontece na minha vida, porque Deus está comigo, seja em qualquer circunstância. Quando Ele fala na palavra dEle, que a vara dEle, o cajado dEle me consola. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho que crer. E eu creio. E às vezes, se vier uma incredulidade, eu procuro novamente ouvir a palavra de Deus, eu procuro me alimentar, e é dessa forma que você tem que ser. E eu não estou trazendo isso para poder te condenar, não. Porque eu vou te dar um exemplo. Sara era esposa de Abraão e ela conhecia a graça do Senhor. Abraão, que foi tirado da sua casa, foi levado peregrino para outras paragens. Ela conhecia a glória de Deus. E ela também foi incrédula, porque em Gênesis capítulo 18, versículos 10... está escrito: o anjo disse a Abraão, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Amados, em Gênesis capítulo 18, versículos 12, ela riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também, meu Senhor, terei ainda prazer. Prazer, amados, prazer. Ela não acreditava que o útero dela, que eu costumo dizer aqui que deveria estar que nem uma uva passa, né? Que nem uma ameixinha, né? Quando a gente deixa ela secar. Como que ela poderia saber que aquele útero poderia dar vida, trazer vida? Ela não tinha mais desejo sexual. Eles provavelmente não tinham mais relações sexuais. Mas Deus fez brotar ali prazer entre os dois. Não seria justo trazer um filho se fosse uma relação sexual, apenas sexo com sexo. Ela deixa bem claro ainda, aqui ela deixa bem claro, terei ainda prazer. É sinal de que quando Abraão dormia com ela, quando Abraão estava com ela, ele dava prazer para ela, ele dava satisfação sexual. Coisa que pela idade provavelmente eles não tinham mais. Olha como Deus age. Deus deu completo. Deus não deu apenas o filho Isaque. Deus permitiu que na velhice eles ainda sentissem prazer um pelo outro. Olha como esse Deus dá bênção completa. Tem gente que quando olha a Bíblia não quer ver sexo na Bíblia, não quer ver sensualidade na Bíblia. Amados, olha com os olhos do coração, olhe com os olhos abertos, olha com os olhos de que Deus é Deus. Deus olha você quando você está fazendo sexo com o seu marido. Deus olha você quando você está tomando banho. Deus olha você quando você está com desejo. Deus olha você quando você está com prazer numa comida. Deus olha você quando você está alegre, rindo de uma piada. Deus é o Deus de poder. Ele é o Deus que fez os céus, a terra. Ele fez o universo. Ele é o Deus que te criou, que te formou no ventre da tua mãe. Deus é o mesmo que permitiu que entre mais de quadrilhões de espermatozoides você já começasse em vitória. Você derrotou um monte de esperma.
E você foi ali ser um ser humano. Você foi ali ser uma criatura de Deus, para se transformar depois em filho amado. Amados, esse é o nosso Deus. E um outro exemplo que eu trago também, que muita gente fala, mas Miriam, é lícito. Gideão, na visitação do anjo do Senhor, quando o anjo falou para ele, o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livre Israel das mãos do medianitas. Está em Juízes, capítulo 6, versículos 12 a 14. Por um tempo, amados, Gideão não creu nas palavras do anjo. Por quê? Porque ele era covarde. Como que vem um anjo do Senhor e fala para ele, o Senhor é contigo, homem valente? Quantas vezes Deus viu em você a continuidade da palavra dele mandou você ir na tua valentia. E por você ser covarde, por você não acreditar nas palavras de Deus, você se achou o último dos últimos. Ou você tem se achado dessa forma. Você tem ficado dessa forma. Você tem se sentido dessa forma. Amados, eu quero dizer para você que Deus te vê como um homem valente, como uma pessoa forte, como uma pessoa que pode livrar a sua família da morte, como uma pessoa que pode livrar o teu irmão da doença. E vamos continuar falando aqui, eu quero falar de Gideão só mais um pouquinho. Não é proibido, não é pecado você pedir um sinal para Deus, para que você deixe de ser incrédulo. Está lá em Juízes capítulo 6, versículos 6 a 17. Quantas vezes, amados, eu não fui tomada pela incredulidade, mas eu pedi um sinal para Deus. Não era incredulidade, eu queria saber se o que eu iria fazer estava correto. Eu queria saber. E Deus respondeu. Quantas vezes eu não fiz como Gideão, que deixou a lã para fora e pediu a prova. Lê lá em Juízes capítulo 6, você vai amar, eu tenho certeza, é cultura cristã. Mas a incredulidade, eu quero dizer para você que é para você não ter condenação. Se Deus mandou falar de incredulidade dessa forma, é porque Deus te ama. Porque a incredulidade também marcou a vida dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou dizer todos eles, não, eu vou dizer só o versículo e o que aconteceu, amados. Porque senão eu ficaria aqui, senão seria o Café com Fé, não seria o Múltipla. E o Múltipla é uma reflexão, o Múltipla é uma palavra menor, é uma palavra pequena, mas que faz um grande rebuliço dentro do teu coração. Olha, durante a tempestade no barco, em Mateus capítulo 8, versículos 26, vocês lembram? Os apóstolos ficaram com medo, ficaram incrédulos, né? Durante a primeira multiplicação dos peixes e pães, em Lucas capítulo 9, versículos 12. Amados, veja bem, então não é só você que tem incredulidade, não. Lá, eles também tinham, e olha que eles conviviam com o autor da vida, eles conviviam com Jesus. E mesmo assim, eles estavam incrédulos. Vamos lá para a cura de um jovem possesso, Mateus versículos 17, capítulo 17, versículos 20. E o que falar então da figueira sem fruto? Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Agora, ele não foi condenado? Entre os apóstolos do Senhor Jesus, Tomé era o mais incrédulo, e a Bíblia registra sua incredulidade após a ressurreição de Jesus. Amados, eu tenho falado aqui incansavelmente, eu tenho te ensinado de que se a história está na Bíblia, é porque Deus permitiu, porque o Espírito Santo estrategicamente instruiu para que estivesse lá. Mas sabe por quê, amados?
que estivesse lá para poder eu e você, humanas, porque muita gente diz assim, eu sou humana, eu sou carne e osso, eu ainda vivo aqui na terra. Ai, você vive aqui na terra, mas nós temos que viver na terra como se nós já estivéssemos no reino de Deus, crendo. Mas eu não estou trazendo condenação, não, tá? Justamente por isso, estar lá é para o nosso aprendizado. Agora, apesar de a incredulidade ser antiga, o grande perigo é que ela continua se expandindo cada vez mais, atingindo toda a humanidade. Inclusive, amados, o povo de Deus, nós, o povo separado, aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu posso te dizer, com todo o carinho do mundo, a igreja é o lugar onde nós mais encontramos o celeiro da incredulidade. Crentes descrentes. Você vai falar, Miriam, é impossível, eu vou, eu oro, eu recebo a unção. Tá, e o que você faz com essa unção? No domingo você recebe a unção, na segunda você está chorando, implorando para Deus. Amados, eu tenho que trazer para vocês aqui que a incredulidade ela não aparece repentinamente, não, amados. Existem alguns fatores que contribuem para a incredulidade. Vai me dizer que você não tem insatisfação, que não gera em você o desânimo, a decepção e principalmente as dúvidas. A partir desse momento, amados, você está vivendo a incredulidade. A partir desse momento, você está vivendo a incredulidade. E nós podemos ver isso, amados, até nos dois homens, nos dois maiores homens de Deus, que também tiveram incredulidade. Leia lá sobre Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. E o que falar de João Batista, então? Para você não dizer que eu estou pegando somente no Velho Testamento, eu estou trazendo também Novo Testamento, amados. A palavra de hoje é fruto de estudo, é fruto de reflexão. João Batista, Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Bateu incredulidade nesses dois maiores homens de Deus, Elias e João Batista. E eu quero falar para você, para te trazer hoje a luz da verdade. O nosso desafio não é apenas o diabo, não. A nossa natureza pecaminosa também não é o nosso grande desafio, mas é a incredulidade. E não tem nada a ver com o diabo, não, viu? Muita gente diz espírito de incredulidade. Como que pode ter um espírito de incredulidade se a incredulidade está com você, está dentro de você, está naquilo que você crê ou não? Está em você. É como eu falo que a fé é natural. A credulidade vem com a fé. A credulidade em Deus vem com a fé. E a incredulidade vem com a falta de fé, não tem como. E o que é a fé? A fé no natural. Você decide ter a fé em Deus. Quando você tem a fé, você deixa a incredulidade. E eu quero te dizer que às vezes ela é sutil. Ela é tão sutil que aos poucos ela vai atingindo não somente os de fora, mas os de dentro também. Amados, a fé é sutil. Hoje, você não crê na determinada coisa. Hoje, você prefere acusar os seus irmãos que não têm fé do que crer por eles, ajudá-los em oração. Hoje, você prefere ver a trave do olho do seu irmão e achar que o diabo está agindo na vida dele do que dizer para ele, amados, vamos orar pela fé. Vamos orar, amados, para sermos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Quero te dizer que a incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de operar na tua vida, de vir com o sobrenatural de Deus. Porque é no natural
que você opera para o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amados, nós temos um grande exemplo na Bíblia e eu separei para você. Exemplo que quando eu falar, você vai falar: Miriam, eu já sei. Mas creia, o Espírito Santo mandou trazer e pronto. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Se entrar no teu ouvido e sair pelo outro, porque a terra aí não estava boa. Não era terra pronta para germinar. Não era terra boa para plantar. Então é coisa de você e Deus, não é coisa entre mim e você não. Eu aprendi a entregar a palavra de Deus e entregar. Se você quer receber, você recebe. Se você não quiser, amados, o problema é seu. Seu e Deus, porque a salvação é pessoal e intransferível. O conhecimento e a sabedoria também é pessoal e intransferível. Jesus, certa vez, amados, ele foi para sua terra, lá em Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitas curas, milagres e libertações por causa da incredulidade daquele povo. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, está escrito assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amados, quantas vezes você ora por alguém da tua família e ele não é curado porque ele não creu naquela oração? Ou quantas vezes você pede oração à tua família, alguém, seu pai, sua mãe, seu filho, impõe as mãos sobre você e você não recebe porque você estava olhando para o natural, você estava olhando para o pecado daquela pessoa e não viu o sobrenatural de Deus, não viu o poder de Deus sobre aquela vida, não viu o poder de Deus operando para que você fosse curado. Amados, nem mesmo Jesus, com autoridade e poder, pôde fazer o que desejava. Muito menos nós. Muito menos nós. Porque quem está recebendo a cura tem que crer. Quem está recebendo a cura tem que crer. Quem está recebendo o milagre tem que crer. Eu estou falando aqui de todas as áreas. De todas as áreas. Portanto, amados, quando você senta naquele banco de igreja, que você olha o pastor e você vê a vida pregressa do pastor e não vê as palavras que ele está falando, ele está ali com a autoridade de Deus. Ouça o que ele está falando e não olhe para a vida dele, para que você tenha, para que ele possa exercer a autoridade e o poder dele para fazer a cura na sua vida. Quando nós olhamos o natural, nós não podemos olhar o poder de Deus no sobrenatural. Para nós exercermos o natural é apenas através da fé. Quando nós realmente exercemos no natural o crer. Eu vou crer em Deus e acabou. Não importa o monte que eu estou passando, não importa a doença terminal que eu estou passando, não importa a falta de dinheiro, não importa se na minha mesa não tem o pão. Deus dará ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Creia nisso. Creia nessa palavra de poder que Ele está te trazendo hoje de manhã. Ele está te presenteando. Para que a autoridade e o poder de Deus operem. Não depende de uma boa pregação, uma boa programação aqui na rádio, nem de um bom pregador, ou de uma boa liturgia, ou de uma numerosa reunião. Não, amados! Para que a autoridade e o poder de Deus opere, necessita, amados, necessita da fé que está em Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, para que isto ocorra, tem que ter um coração quebrantado, como está em Isaías, capítulo 61, versículos 1. Para que as obras de Deus aconteçam na sua vida, você tem que ter fé, você tem que ter um coração quebrantado. Portanto, queridos, vamos começar a orar agora, para que não haja em nossas vidas insatisfação, para que não haja desânimo, para que não haja decepção.
principalmente, queridos, que não haja dúvidas a respeito da vontade, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E eu já estou terminando, eu só quero trazer para você só algumas dicas como um crente sincero encontra a cura para a incredulidade. Considere esse pensamento sobre como apagar a dúvida do seu coração, amados. Considere no seu pensamento. Considere. Uma das primeiras coisas que eu digo aqui, e que eu digo para mim mesma, e que eu digo para os meus amigos, eu tenho dito isso para pastores. Eu disse isso no domingo para minha filha, quando ela foi fazer a prova da OAB, depois de 12 dias internada, com o corpo ainda em frangalhos, com o corpo fragilizado. Ela: mãe, eu não sei como eu vou fazer essa prova, mãe. Eu falei: pelo poder de Deus, pelo sangue que Jesus derramou, pelo Espírito Santo que está com você, não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. Tome isso como verdade na tua vida. Deixa toda a preocupação, o medo e o fardo para Jesus. Deixe que saiam dos seus ombros e coloque nos ombros de Jesus. Amados, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amado, essa é a palavra de Deus para você. Não carregue esse fardo, nenhum minuto, amados. Está na palavra de Deus. Não carregue esse fardo mais um minuto sequer. Eu me importo com tudo que está acontecendo e sou grande o suficiente para carregá-los em seu lugar. Pense Jesus falando isso para vocês. Pense. Seja muito grato que Deus nunca está estressado ou sobrecarregado. Você já pensou o quanto no dia você está estressado, o que você está sobrecarregado? Eu estou sempre, né? Mesmo crendo em Deus, eu estou estressado com situações da minha vida. Muita gente confunde você crer na palavra de Deus, você confessar a palavra de Deus, você ser crédulo na palavra de Deus, mas você não se estressar com as pessoas à sua volta. O crente não pode falar: eu não quero. O crente não pode falar: eu não estou. O crente tem que sempre ser o crente ali, senão ele não está na palavra de Deus. Tenha dó, né? Ora as bolas. Tem momentos que nós estamos, sim, estressados, sobrecarregados, sim. E nesse momento nós sentimos que todo o peso está sobre nós. Mas em Salmos capítulo 55, versículos 22, está escrito que nós temos que entregar as nossas preocupações todinhas, todas as preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, Ele que irá nos sustentar. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Gente, está escrito, nós temos que crer. Tá? Outra coisa que eu falo para você: passe a sua lista de fardos nesse momento e diga a Deus: Pai, eu te entrego esse problema, eu te entrego esse desafio, eu te entrego esse relacionamento. Queridos, esteja plenamente convencido de que Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa. No momento que você fala isso, você está mostrando a sua dependência de Deus. E em seguida, amados, debruce-se em completa confiança sobre a palavra escrita de Deus. Tome para si o desafio do Senhor de viver por sua palavra. Em Mateus capítulo 4, versículos 4, olha só o que está escrito. E isso me sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você está com a boca cheia da palavra de Deus, quando você estiver com a boca cheia da palavra de Deus,
você vai crer. Crer verdadeiramente, crer no teu coração. E tudo vai fluir, porque o sobrenatural de Deus virá sobre você. Amados, você tem que estar cheio da palavra de Deus para você ser capaz de dizer: viverei e morrerei pela palavra de Deus. Sabe, amados, eu não sei o que Deus reserva para mim. Eu não sei o que Deus tem para mim. Mas eu viverei e morrerei pela palavra de Deus. Porque em Judas capítulo 1, versículos 24, aliás, Judas só tem um capítulo. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Com grande alegria. Amados, permita que Deus carregue o fardo de te sustentar. Apenas o lembre da sua palavra e diga que você estabelecerá a sua vida sobre ela. Mostre que você confia em cada palavra e seja abençoado. Sabe, amados, nós temos que estar diante de Deus com a palavra dele afiada na nossa boca, como espada de dois gumes. A espada corta dos dois lados. Nós temos que ter ela para poder atravessar os momentos de incredulidade. Nós temos que ter ela para lembrar das promessas de Deus e saber que Ele é fiel, que Ele não é homem para mentir. Por isso, amados, eu quero que você pense, que você reflita e que você faça a opção hoje de viver essa lição que Deus te deu de incredulidade. Viver essa lição que o Senhor Jesus trouxe para você. Viver essa lição que Ele te deu a oportunidade de refletir nessa manhã. De refletir sobre o que está sendo a tua vida, no que você está acreditando. Não basta você só falar, eu creio. Você tem que vivenciar a sua crença nas promessas do nosso Deus. Se Ele te prometeu, Ele é capaz, o único que é capaz para cumprir. Firme-se nessas promessas e mande a incredulidade para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, no fundo da tua mente. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Pode ter certeza que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu amo Mateus 6, onde diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados, Deus me deu uma grande lição nos anos de 1994, 95, quando eu estava passando pelo Parque do Ibirapuera. Eu estava muito desesperada, com problemas mil na minha vida, com problemas mil na minha vida, do meu marido, dos meus filhos. Nós estávamos atravessando uma fase que nós morávamos num lugar muito bom no Morumbi, mas nós tínhamos que morar mais perto de onde meu marido trabalhava, mais perto de onde meus filhos estudavam. E eu não estava arrumando apartamento nem nada. E não era só isso, vocês podem achar que é tão pequeno o problema. E eu vi aquelas plantas enormes sendo plantadas ali no canteiro, entre uma avenida e outra, entre uma mão e outra ali, entre a República do Líbano ali, República Dominicana e República do Líbano, e entre a Praça Álvares Cabral ali, que eu estava levando meu marido, e eu vi numa semana aqueles homens plantando, e nas outras semanas aquele germinando. Daí eu olhei e falei pro meu marido, ignorância minha, mas eu não sabia que eram lírios. Meu marido falou, é lírios. Daí eu fui ler sobre lírios. Eu sempre fui assim, olhuda, eu sempre fui atrás da história. Mas eu nem precisei, porque naquele momento Deus falou no meu coração: procurai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa dos seus problemas. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam.
E nem mesmo Salomão se vestiu em grandeza como eles se vestem, como eles são lindos, bonitos e maravilhosos, e mais tarde lançados ao forno. Amados, a partir daquele momento o Espírito Santo ficou incrustado no meu coração. E eu nunca mais duvidei da palavra de Deus. Por isso, amados, quando a incredulidade quer bater na minha porta, seja em que matéria for, em que circunstâncias for, eu não deixo, porque eu lembro dos lírios do campo. Eu lembro que em 1994, 95, eu olhava aqueles lírios e me enchia da palavra de Deus. A partir do momento que eu criei, a minha vida mudou. Eu voltei para a cidade, nós achamos o apartamento. Eu fiz a cirurgia que eu queria fazer, que foi a reconstrução das minhas trompas para ter a Rebeca. Eu não queria um bebê de proveta, eu queria que Deus me desse um filho na junção de homem e mulher. Deus pôde trabalhar na minha vida. Agora eu só tenho que te falar uma coisa, não é da noite para o dia. O milagre, ele não vem assim. Pode até Deus fazer sim o milagre acontecer de um segundo para o outro, mas o milagre não vem do tipo assim, oi, eu pedi e Deus deu. Não, amados. O milagre acontece na transformação. E a transformação você recebe no dia a dia. Hoje eu vou tentar falar isso no Café com Fé. Não perca não, portas abertas. A transformação vai acontecendo. E foi acontecendo. Não foi eu fazer a cirurgia que eu já tive a Rebeca. Não que não tivesse dado certo. Mas demorou ainda um pouco, porque eu estava na incredulidade se verdadeiramente eu queria ou não. Amados, viver não é fácil. Viver é uma transformação diária. É uma transformação para o que nós iremos fazer. Viver é uma transformação naquilo que nós devemos estar e ser para o reino de Deus. Então, amados, pensa, reflita e faça a opção de viver a credulidade na palavra de Deus. E esta foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Pense se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos, entre todas as pessoas que você conhece, mas multiplique também entre os seus inimigos. Não deixe de levar a palavra para os desgraçados, para os miseráveis, para aqueles que precisam nascer de novo, nascer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Leve essa palavra, leve.